falso apóstolo, os falsos profetas, aqueles que diziam que eram de Deus, mas não eram de Deus. Será que em nosso tempo há muitos falsos profetas ou poucos falsos profetas? Será que em nosso meio existem falsos apóstolos ou muitos falsos apóstolos? Meus irmãos, as 7 cartas da igreja da Ásia, elas representam também o nosso período, porque se você for ler uma por uma, você vai encontrar os defeitos que existiu lá, existe na igreja no Brasil e no mundo de uma forma geral. Falso apóstolo, falso profeta,